Terça-feira, dia 14 de janeiro, e a gente tá no segundo dia do BBB. Gente, eu vou ser sincero com vocês hoje, tá? Eu tinha programado pra gente começar um vídeo 2h pouco da tarde. Eu acordei cedo pra fazer isso, tá? Acompanhei ontem a prova. Sabe que horas eu fui dormir ontem? Eu fui dormir, era 6h30 da manhã. Porque eu fiquei acordado assistindo a prova de resistência, né? E que resistência, né? Que povo é esse que não resiste muita coisa? Que povo é esse, né? Que não dura muito tempo numa prova de resistência, né? Duraram só 6 horas naquela prova. Eu fui dormir 6h30 da manhã, acompanhando a prova, postando a prova, né? Quem tava lá no faropop.com viu que eu postei tudo lá. As coisas que estavam acontecendo na prova, as coisas como a prova aconteceu, eu postei tudo lá, acompanhei tudo por lá. E aí, gente, eu fui dormir, 6h30. Quando eu acordei, meio-dia, vocês viram que eu dormi muito pouco, 5h30 só. Quando eu acordei meio-dia, eu fui dar uma olhada para ver o que tinha de conteúdo no BBB. Acordei e não tinha nada de interessante acontecendo ali. Não tinha muita gente falando muita coisa de interessante do programa para falar. E aí eu pensei, não vou fazer um programa só para falar das fofocas da vida de pessoas que eu não conheço. O que me interessa ali é falar sobre o jogo deles. O que me interessa ali é falar sobre as picuinhas, as coisas que vão entrar na mira na formação do paredão. E isso é o que eu vou me propor a fazer neste vídeo. É isso que eu vou me propor a fazer na nossa cobertura. Não é a gente ficar falando aí das coisas, histórias e coisa da vida privada de cada um. Isso aí a gente nunca fez e eu nunca vou fazer, gente, porque eu não conheço as pessoas. Isso não interessa. Não interessa o que eles fazem ou deixam de fazer na vida privada deles. Interessa o que eles estão fazendo lá dentro. E por isso que a gente precisa falar das coisas que a gente está vendo de movimento de jogo. E o movimento de jogo deles, nesse primeiro momento, foi praticamente nulo, foi zero, tá? Por isso que não deu para eu entrar aqui. Para mim é um recurso muito dispendioso eu estar aqui gravando 2 vezes, 3 vezes por dia, no mês de janeiro, que é bastante fraco em termos financeiros para quem trabalha no YouTube. Esse mês eu não estou ganhando praticamente muita coisa, gente. Esse mês de janeiro é um mês que eu ganho muito pouco. Então, para mim é muito dispendioso fazer um sacrifício de gravar vídeos sobre o BBB e o retorno ser baixo. Então, enquanto o retorno não for dentro do esperado, eu também não posso fazer um sacrifício muito grande de botar 2, 3 vídeos aqui. Então, eu preciso esperar com que esse povo renda alguma coisa lá dentro para eu poder trazer mais conteúdos para vocês, tá? E, enquanto isto não acontece, a gente vai falando por aqui o resumo das coisas que estão rolando por lá. E olha, ontem, durante a prova, eu já tinha falado para vocês no programa ao vivo que a Daniele Hipólito não ia aguentar muito tempo aquela prova, né? Eu acertei que ela não ia dar conta muito daquela prova. Sabe por quê? Ela já era ruim no Power Couple. Eu falei para vocês, gente, eu falei. Quem assistiu a Daniele Hipólito no Power Couple, quem acompanhou a trajetória dela no Power Couple sabe disso. Quem viu ela ali com o marido dela sabe que ela não ia entregar muita coisa, sabe que ela não ia muito além do que ela foi, porque ela não é tudo isso. Ela pode até ser competitiva na ginástica, isso eu acho que ela é, mas no BBB, desculpa, ela não é competitiva, ela não é tão competitiva assim. O Diego Hipólito ficou pé da vida com a própria irmã. E durante a prova, gente, quem foi que fez eles perderem lá e aconteceu uma desistência coletiva? Foi ela própria, tá? Foi a Daniele Hipólito que fez o negócio desandar ali. Tá? Quem estava assistindo a prova durante a madrugada viu que 5 duplas desistiram de uma só vez. Por que as duplas desistiram de uma só vez? A primeira dupla a desistir da prova foi enquanto eu estava ao vivo com vocês,
a Camila e a Tamires. Eram ruins de prova. Eu já tinha falado para vocês que elas não iam durar muito tempo naquela prova. Já tinha falado para vocês que por mais que elas tentassem, elas não iam mesmo entregar muita coisa. Falei para vocês ao vivo, inclusive, que a Camila chorou horrores porque ela não se deu bem nessa prova, se culpou porque ela fracassou, se culpou porque não deu certo e tal. Foi um horror o chororô dela ontem. E depois disso, demorou alguns minutos ali, eu acho que foi por volta de 1 hora e meia mais ou menos, que foi que aconteceu? A desistência em massa. E causa de Daniele Hipólito. A Daniele Hipólito já estava ali sofrendo uma certa pressão do Diego Hipólito, tá? Durante a prova, o Diego Hipólito estava visivelmente pé da vida com a irmã. Os três levaram punição e consequência durante a prova, durante 3 rodadas consecutivas. Ele estava muito chateado. O desempenho deles na prova foi muito pífio, tá? O desempenho deles foi muito ruim mesmo, muito ruim, foi péssimo o desempenho deles, tá? Foi muito ruim mesmo. E o Daniele Hipólito estava ali se preparando para arrumar a mão, alguma coisa assim, né? Porque a prova já era ruim de ficar segurando aquela mãozinha com aquele negócio. Eles tinham que ficar segurando. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Tinha que... Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui, que fica mais fácil do que eu mostrar isso com a minha própria mão, tá? Olha a cara do Diego Hipólito no momento em que todos eles desistiram da prova por causa do erro da Daniele. Olha a cara dela, né? Ela tava até muito mais com uma cara aberta e tal. E ele não. Olha a cara do Diego Hipólito. Olha como ele tava puto. Literalmente. Olha a cara dele. Ele tava pé da vida com o que tinha acabado de acontecer ali. Olha a cara dela. Ele aqui, ó, ele pé da vida e ela não. Ela tava super de boa e tal. Mas ela, obviamente, depois que tinha acabado a prova e as meninas venceram, as bailarinas venceram, ele foi deitar, ele tava pé da vida e tal. Ele foi dormir e ela ficou ali se culpando porque ela levou a desistência de muita gente. Mas você percebe ali que essa prova era muito desconfortável ter que ficar segurando esse negocinho ali. Só que eles fizeram de uma coisa assim, que não havia necessidade deles colocarem essa... Tá vendo essa estruturazinha? Aonde fica a mãozinha? Assim, eu achei que foi de um mau planejamento essa prova, vou ser sincero. Não havia necessidade deles colocarem essa estrutura onde eles podiam repousar o braço. Não era para ser isso aí. Se fosse uma fazenda, por exemplo, o que o Carelli ia fazer se fosse uma fazenda? O Carelli basicamente ia pegar, não ia ter essa estrutura onde vocês estão vendo aí, onde a menina tá repousando o braço. E não ia ter essa estrutura onde ela repousa o braço. O que ia acontecer? Ele ia tirar essa estrutura onde repousa o braço, ia colocar ali só uma cestinha aonde você coloca a mão. E você ia só tirar a mão daquela cestinha e ficar segurando ali com a sua. Não ia ter essa facilidade toda. Essa prova, gente, não foi uma prova de resistência. Você percebe ali que as mãozinhas, aonde já estão desocupadas, tem uma corrente segurando essas mãozinhas. Não precisa dessa corrente, bastava ter colocado uma cestinha ali e colocado essa mãozinha em cima da cestinha. Eu faria isso, sabe por quê? Porque aí as pessoas iam sentir mais a resistência. Porque não ia ter essa estrutura aí segurando a mão. Não ia ter essa estrutura, não ia ter nada. As pessoas iam estar dependendo única e exclusivamente da própria mão. Foi um erro tremendo, crasso, eles terem feito essa prova desse jeito. Olha como o Matheus segura a mãozinha ali. Ele não está segurando a mão. Ele não tá apoiando a mão, ele não tá fazendo esse movimento aqui com a mão, como é para fazer. Era assim que ele tinha que segurar durante a prova. Era assim que ele tinha que fazer. Não, ele segura assim, ó. De boa.
Isso não é prova, gente, pelo amor de Deus. Isso não é uma prova de resistência, vai. Isso não é prova de resistência, isso não era para ser desse jeito. Isso era para ter um grau de dificuldade enorme, um grau de dificuldade que deixasse as pessoas ali muito, mas muito mais cansadas. Eles não ficaram tão cansados assim, gente, pelo amor de Deus. Vocês vão ver na edição de hoje. Não deixaram, tá? Eu queria poder mostrar vídeo, gente, mas vocês sabem, a Globo hoje não tá permitindo mais isso, né? A partir do momento que a Globo colocou a exclusividade na Globoplay, o que foi que aconteceu? Deixa eu te explicar. A Globo basicamente impediu que você faça pequenos cortes do que tá rolando no BBB. Então, aqueles videozinhos de corte que você tá vendo em rede social, ou são pequenas cortes que a própria Globo libera, que se tira lá do G-Show, que você tira lá da própria Globoplay, ou são pessoas que têm iPhone que conseguem gravar a tela e conseguem exibir. Porque se você tem um Android, você não vai conseguir gravar a tela do celular e mostrar. Então, o que a Globo está fazendo com isso é basicamente controlar a narrativa do programa. E isso eu acho que vai ser um dos fatores que vai contribuir muito para que essa edição não seja um grande sucesso. Já falei para vocês ontem que a audiência foi ruim. Deu 17 pontos de média no Ibope. Então o negócio ali, eles vão ter que penar muito para levantar as coisas e tornar o BBB um sucesso de audiência e um sucesso também de público, porque até agora na repercussão das redes sociais eu achei fraco, tá? Não achei que chamou muito a atenção. Tá rolando muita briga, verdade, ali e tal. Tem muita gente que já pegou ranço de determinadas personagens, mas ainda não tá naquele calor, aquela coisa que monopoliza a rede, não. Ainda tá bem fraco no geral. Foi o que eu achei acompanhando até agora. E aí, gente, outra coisa que rolou ali também com relação a essa prova é que, ela não precisou, não causou muito esforço, né? Todos eles, quando saíram dali da prova, se depararam com a chegada de novas pessoas. Eles viram aí, por exemplo, o Guilherme e a Joselma. E uma outra coisa já aconteceu ali, né? Vocês sabem o que já aconteceu ali. Depois, o Diogo também acabou desistindo. O Diogo foi o último a desistir antes da Vitória e do Vinícius com a Aline. O Diogo desistiu por causa da mãe dele, tá? A mãe dele deu uma, eu vou ser sincero pra vocês. A dona Vilma, no alto de seus 68 anos, a dona Vilma deu uma lapada em todos os atletas ali. Ela deu uma lapada porque ela resistiu mais que todos eles. Ela resistiu mesmo, tá? Ela aguentou, ela só largou quando ela falou pro Diogo que ela estava se sentindo mal e que ela não tinha mais condição de continuar na prova, porque ela disse que estava ficando com a visão turva e que não estava mais enxergando as coisas. Então ela simplesmente largou o negócio e eles saíram da prova. Foi só isso o que aconteceu, tá? Mas, no fim das contas, o Diogo também meio que já criou uma indisposição ali com o Guilherme. Porque depois que saiu ali, o Diogo preferiu dar mais atenção para a mãe dele, inclusive nada mais natural. Só que o Guilherme, ele meio que ficou querendo pegar ali no pé do Diogo, querendo se apresentar e tal. Sabe aquela empolgação do primeiro dia. Só que aí o Diogo não quis dar muita atenção para ele, então o negócio ficou meio chato. E aí o Diogo não queria, o Diogo preferiu dar mais atenção para a mãe do que dar mais atenção pro Guilherme e tal. Então, vamos ser sinceros, eu acho que esse primeiro momento aí já criou uma certa tensão entre os dois, tá? Acho que Guilherme e Diogo já teremos tensão nos próximos momentos. Outra coisa que foi interessante também durante a madrugada foi o que aconteceu com a Aline e o Vinícius depois da desistência deles. Como é que foi a desistência deles, né? Vamos voltar
para cá, para a imagem da prova. Depois que todo mundo já tinha desistido ali, só restavam essas três duplas: Vitória e Matheus, Eva e Renata, Aline e Vinícius. Em um determinado momento da prova, a Vitória, se eu não me engano, tá? Ela encostou a mão na argola ali e o negócio apitou. E aí o Vinícius se assustou e ele também encostou na argola e apitou o dele lá. Só as meninas estavam segurando e se mantiveram firmes. E aí, o que foi que aconteceu? O Vinícius disse assim que ele ia esperar a produção desclassificar, porque pode ser que não estivesse valendo e tal, e que eles não tivessem visto. E aí não demorou muito, a produção desclassificou a Vitória e o Matheus, e o Vinícius e a Aline, e ficou com a Vitória a Eva e a menina, a Renata. As duas, as bailarinas, ganharam esta prova. Comemoraram bastante, mas as imagens da comemoração, gente, eu vou ser sincero, eu quase não pude pegar, porque já era 6 e pouco da manhã e eu já tinha desligado o equipamento. Então eu não consegui pegar todas essas imagens. Eu procurei nas redes sociais, tá? Procurei lá no G-Show. Como eu falei para vocês, tentei pegar as imagens no G-Show, mas você não consegue capturar as imagens de celular. Você só consegue capturar as imagens quando você está conectado a um computador. E hoje à tarde eu precisei fazer outras coisas aqui, como eu falei para vocês. Enquanto esses primeiros dias está a coisa meio morna, eu não pude deixar de atender outras coisas, de demandas que eu tenho para fazer, né? Seja lá como for, a Aline já ficou encucada sobre a distribuição das camas. A Aline não gostou da entrada de mais uma pessoa na casa, quer dizer, mais uma dupla. E o que foi que ela fez? Ela chamou o Vinícius e disse logo que a Daniela Hipólito ia ficar sem cama. Porque eles já tinham distribuído a cama para todo mundo ali. Só que o Vinícius, ele já deu um puxão de orelha na Aline e disse para ela que ali não tem cama de ninguém e que ninguém ali é dono de nada. Todo mundo ali é dono de todo mundo com relação às camas. Todo mundo ali pode ocupar a cama que quiser ocupar. Todo mundo ali pode usar as camas que quiserem usar, tá? Não tem esse negócio, porque, afinal de contas, eles estão numa casa coletiva, tá? Foi basicamente isso aí que eles disseram. Só que a Aline, ela tentou ali cobrar as coisas. Deixa eu ver o que foi que ela disse aqui, tá? O que foi que ela disse assim? Ela não gostou da chegada ali e ela falou que a Daniela Hipólito tinha perdido a cama dela, que alguém ia sobrar e dormir no chão. Só que antes o próprio Guilherme já tinha falado, né? Que ele não ia deixar a dona Joselma dormir no chão, que alguém lá ia ceder uma cama para ela, até porque ela já era uma pessoa com uma certa idade. Aí depois o Vinícius disse para Aline: foi o que eu te falei, não tem dono de cama. E não tem mesmo. Aí a Aline retrucou ali e disse: a pessoa chega e já ocupa a cama? É exatamente isso, Aline. Vocês estão numa casa coletiva, onde ninguém é dono de nada aí dentro, tá? Que as pessoas podem dormir aonde elas quiserem, podem ocupar aquilo que elas quiserem ocupar. E o próprio Vinícius ainda jogou na cara dela: todo mundo está aí dentro de igual para igual. E aí a Aline ficou assim, que ela achou que a cama era de um para cada um. E aí depois o Vinícius jogou na cara dela: então você está assistindo o Big Brother errado. E tá mesmo, desculpa aí, Aline, mas não tem cama para todo mundo no Big Brother, não tem cama para todo mundo na Fazenda, não tem cama para todo mundo em nenhum reality show. Vocês aí vão ter que disputar cama.
Vocês aí vão ter que disputar e revezar horários para dormir. Vocês aí vão ter que disputar e revezar horários para usar determinados recursos, porque não há recursos disponíveis para todo mundo. Esses recursos só vão ficar disponíveis para todo mundo quando vocês eliminarem as pessoas que vocês não querem aí dentro. É assim que funciona. Me parece, então, que ela realmente não assistiu ao Big Brother, tá? Me parece que esta moça realmente não assistiu mesmo ao Big Brother. Porque se ela tivesse assistido, ela saberia disto, tá? Deixa eu mostrar aqui a imagem das meninas, tá? Que eu já tinha colocado lá no Faropop. E deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Rapidinho. Olha aqui a imagem das meninas que ganharam a prova, tá? Rapidinho, deixa eu mostrar aqui como foi que elas ganharam a prova. Olha aqui a imagem das meninas ganhando a prova. Tá? A Eva e a Renata, elas ganharam a prova, se deram bem nessa prova, né? Ganharam por WO, verdade, mas ganharam. Não dá para dizer que elas não ganharam a prova. Tá aí as meninas ganhando a prova. Olha aí a comemoração delas depois da desistência do Vinícius e da Aline, porque a produção os desclassificou. E aí o momento, né, que a produção comunica o Vinícius e a Aline que eles já estavam desclassificados. Então foi assim que a prova se encerrou, gente. Foi desse jeito, tá? Você confere isso lá no faropop.com que eu te contei tudo lá. Tá tudo lá, essa história, tá tudo lá, porque eu fiquei a madrugada toda assistindo e acompanhando essa história e trazendo essa informação para você. E, gente, se você acha que isso aqui não dá um trabalho para fazer, gente, valoriza também. Isso aqui é um trabalho, isso aqui dá muito trabalho pra gente. Eu vivo disso aqui, isso aqui é minha vida, isso aqui é... Meu trabalho sempre foi cobrir, ser jornalista, ser comunicador, e sempre foi fazer essas coisas. Então se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, não se esquece de dar uma passadinha lá no Faropop, dá uma passadinha lá, comenta lá nas matérias, participa lá também, porque isso ajuda muito, tá? Eu tô aguardando ainda a liberação lá da monetização do Google e tal, mas a gente ainda tá nesse processo de adaptação e tal. Eu tô ainda escrevendo algumas coisas. Por que eu tô escrevendo algumas matérias para colocar no site? Porque até tá facilitando para eu fazer vídeo para vocês. Porque uma vez que eu escrevo, as coisas ficam bem na minha memória. E aí, ao invés de eu fazer só o roteiro para falar com vocês, eu também posso compartilhar isso com vocês no site e posso fazer dinheiro de duas formas, né? Só faltando o Google me liberar aí para fazer dinheiro de outra forma. Seja lá como for, depois disso aí, gente, eles foram dormir. E dormiram, acho que até umas 10, 11 horas da manhã, mais ou menos, tá? Quando eu acordei, já era o quê? Era por volta de meio-dia, como eu falei para vocês. Eles já tinham acordado, obviamente, quando eu acordei. Quando eu liguei a televisão, era meio-dia. E eles não estavam falando muita coisa interessante. Porque realmente não tinha ali muitas coisas interessantes, tá? Realmente não tinha lá muito o que falar, muito o que dizer e tal. Não tinha, mas o dia já começou com a lamentação do Diego Hipólito sobre a prova de resistência. Já começou ali. Tempo seco, gente. Eu tenho que tomar água, assim, muita água. O dia já começou com o Diego Hipólito aí reclamando porque a coisa não deu muito certo, dele não ter ido até o final da prova, né? Ele falou no vídeo de apresentação que ele ia até o final das provas. Não foi dessa vez, né, Diego? Não foi, e muito provavelmente não vai ser das outras. Você vai ter que encontrar uma prova de resistência certa para você ir até o final. E você vai ter que ainda ter a sorte de ter provas físicas para você poder provar o seu desempenho também, né, Diego? Porque se você continuar achando que as provas do BBB vão ser todo o tempo desse jeito, me desculpa, porque então você não assistiu o que é o BBB, né? E aí, ele falou assim,
que ele precisa tirar esse negócio de atleta, que ele precisa tirar isso porque ele tem uma competitividade muito grande com relação à prova, que ele não se importa muito com outros problemas de convivência, mas esse negócio de competitividade não, isso afeta com ele, afeta o mais profundo dele, e que isso acaba mexendo também com a relação dele com as outras pessoas. Mas ele diz que esse negócio de prova é o que mais incomoda ele e que foi culpa dele e de Daniele a galera toda sair da prova e que as pessoas perderam oportunidades por causa deles. Ô Diego, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas não perderam oportunidade porque vocês desistiram da prova. As pessoas perderam a oportunidade de continuar na prova porque elas quiseram perder esta oportunidade, porque elas se assustaram com o barulho, porque elas não estavam prestando atenção e se concentrando e mantendo o foco no que elas tinham que fazer. Não é porque você e Daniele erraram ali que os outros erraram por culpa de vocês. Isso tá errado, viu? Tá errado esse pensamento de que a culpa é sua dos outros terem desistido. Não, a culpa não é sua. Quem errou foram eles, não foram vocês. Você e Daniele errou de ter ido se ajeitar ali e de ter encostado o negócio ali. E se os outros ali se assustaram com ela, isso não é problema de vocês, isso é problema dos outros. Eles é que precisam ter satisfações na mente deles que eles também erraram. Então, vamos dramatizar menos esta situação, tá? Menos, tá? Vamos dramatizar menos isso aí. E aí, a Daniele Hipólito depois chamou e se desculpou com o Diego e disse ali, né, que todo mundo tinha se assustado. Na prova ela já tinha falado isso, né, que todo mundo tinha se assustado. Ela se desculpou com ele durante a prova também, que todo mundo já tinha se assustado com esse barulho. E aí depois o negócio lá começou a dar uma aliviada. Mas mesmo assim, Diego, não adianta você querer assumir a culpa dos atos dos outros por aquilo que você não fez. E aí teve um momento, gente, que começou ali o primeiro puxa-saquismo do dia. Graciane Barbosa. O Marcelo, acho que é o marido da Arleane, lá de Manaus, o casal de Manaus, estão chamando ele de Vitor Hugo II e a mulher dele, a Isabelle da Shopee, e eu vou ter que concordar, porque eu achei mesmo ela querendo ser muito a Isabelle, já achei ela com uma energia de planta, já tinha falado para vocês no dia da apresentação, e já tinha falado para vocês que eu não gostei dele, e hoje eu confirmo, eu não gosto desse cara, ele não me passa uma energia boa, ele não me passa uma energia de uma pessoa interessante, ao contrário, ele me passa uma energia de alguém que quer tirar vantagem dos outros e querendo ser um vilãozinho e não vai se dar bem com isso. Enfim, hoje de manhã ele foi ali querer conversar com com Graciane Barbosa. Ele começou a querer puxar assunto enquanto a Graciane Barbosa estava fazendo ali um negócio de yoga dela, uma coisa assim, né? Aí ele começou a falar ali sobre o carnaval. Aí o Marcelo comentou que a Giovana se parecia com uma amiga deles de Manaus, que é passista de uma escola de samba lá em Manaus. E aí a Graciane elogiou o carnaval de Manaus, né? Pra ela ter elogiado é porque ela já conheceu, né? Vamos ser sinceros. E aí depois ela disse ali que a Arleane sambava muito bem, que a Arleane era muito bonita, essas coisas. E aí o Marcelo já deu aquela puxada de saco na Graciane e disse assim que o sonho da Arleane é desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro e mencionou que ele torcia pela Salgueiro. E aí a Graciane Barbosa mencionou que a atual rainha de bateria da escola é a atriz Viviane Araújo. Aí, obviamente, né, todo mundo na internet se surpreendeu da Graciane Barbosa. Isso foi uma das coisas que viralizou nas redes sociais que eu vi hoje à tarde. Como assim Graciane Barbosa está falando de Viviane Araújo?
Gente, as duas nunca tiveram grande rivalidade na vida, tá? Eu sei que muita gente acha que Graciane foi amante do Belo, mas não foi, tá? A Graciane Barbosa se envolveu com o Belo quando o Belo já estava se separando da Viviane Araújo. Isso foi em 2008, que eu lembro, logo depois que ele já tinha sido liberado da prisão, mais ou menos. Acho que tinha 1 ano e pouco que ele já tinha sido liberado da prisão, então ele já tinha cumprido a pena dele, e a relação dele com a Viviane Araújo naquele momento já estava completamente desgastada, então o envolvimento dele com a Graciane não tem nada a ver com a separação dele com da Viviane, tá? Não tem nada a ver. Então as duas, pelo que a própria Graciane disse, não são rivais. Acho que Viviane Araújo não quis falar no documentário do Belo, não foi exatamente por causa do que aconteceu no pós-relacionamento dos dois, porque o Belo se envolveu com a Graciane e depois casou com ela. Foi por causa do desgaste natural, a relação dos dois, Viviane Araújo ali casada com ele enquanto ele estava preso, essas coisas. Vocês acham que isso aí é muito fácil de lidar? Vocês sabem que não é, né, gente? Enfim, gente, tem o documentário, eu recomendo que vocês vejam o documentário na Globoplay, que vocês vão entender melhor a história, a relação do Belo com a Viviane Araújo e a relação do Belo com a Graciane. E vocês vão entender melhor como as coisas aconteceram aí e vocês vão compreender melhor para onde as coisas vão, tá? E aí, o Marcelo ficou puxando um saco tremendo da Graciane Barbosa. Aí a Graciane já disse assim, que o ensaio da Salgueiro é maravilhoso, que a Viviane Araújo é maravilhosa também, que é uma das rainhas que tá há mais tempo ali, que ela é muito maravilhosa. Aí depois a Graciane disse ali que a relação da Viviane com o Belo ela sempre foi uma relação muito boa. E depois ela citou a relação dela com o Belo também, que também foi uma coisa boa e tal. E que só ficou assim. E aí ela também falou pro Marcelo que ela não desfila mais no Carnaval do Rio de Janeiro, que ela não faz mais esses desfiles por lá e tal. Então ele meio que deu essa puxada de saco para tentar ver se conseguia encaixar a mulher dele em algum lugar. E ela já deu essa cortada nele assim, né? Pra você ver como o cara já começa puxando o saco. Eu já não gostei dele, já achei ele chato desde ali da apresentação. E hoje já ficou claro que ele não é um cara tão confiável assim, né? Eu já não gostei dele na apresentação. E na internet todo mundo tá falando que ele tem uma energia de primeiro eliminado. E olha, depois da bomba que eu vou contar pra vocês já, eu tô achando que ele vai ser mesmo, viu? Aí depois teve o almoço, né? Almoço este que Graciane Barbosa falou aí dos ovos. Quantos ovos Graciane Barbosa consumiu hoje? Só no almoço, gente, Graciane Barbosa consumiu 5 ovos. Fora os outros 3 que ela acabou de fritar. Quem tá assistindo a Globoplay nesse momento. Ela fritou mais 3 ovos aí. Então, Graciane Barbosa já comeu, assim, 8 ovos hoje. Só hoje ela já comeu 8 ovos. E aí ela disse que a festa do líder dela vai ser uma festa com o tema cardio. E que vai ter muito aparelho para fazer exercício, vai ter um cardápio muito saudável, comidas saudáveis e guloseimas saudáveis. Vai ser uma festa chata essa, né, gente? Chatérrima, né? Imagina você já tá ali no Big Brother com restrição alimentar e ainda ter que ficar com um cardápio desse fitness. Olha, vai ser chata a festa da Graciane Barbosa, viu? Chatérrima. Chatérrima. Mas é interessante ver o quanto de ovo esta mulher come por dia. Juro pra vocês que eu tô interessado em saber quando é que ela vai parar na xepa e quando é que alguém vai colocar um limite nela aí no VIP, né? Vocês sabem, obviamente, que ela não vai ficar com essa fartura, essa liberação de ovos toda hora.
Uma hora, quando surgir um líder, eles vão começar a trancar isso, né? E aí teve uma conversa hoje à tarde com o Marcelo, com o seu Edberto, com o João. A gente tem que chamar os dois de João, gente, porque a gente ainda não sabe a olho nu, pelo menos nesses primeiros dias, diferenciar um do outro. Eu, pelo menos, ainda não consigo diferenciar um do outro sem olhar alguns detalhes. Eu sei que um tem uma tatuagem no pescoço, o outro não tem. Um tem uma cicatriz, o outro ainda não tem. Mas à distância, como vocês estão vendo nessa foto, vocês não conseguem identificar quem é quem. E aí, nessa primeira conversa aí, eles já começaram essa coisa da estratégia, tá? Essa primeira estratégia deles é de tentar entender aí como é que as movimentações aconteceram durante a prova de resistência. Por exemplo, ali, o Marcelo, o Edberto e o João estavam ali conversando sobre a formação do primeiro paredão, que ainda falta ainda definir um líder, né? Nem o líder foi definido, mas eles já estão pensando no primeiro paredão e sobre quem eles vão votar. É sério, gente, isso aí é uma coisa que estraga qualquer jogo. Você ainda nem tem um líder, você já tá pensando em quem votar. Olha que coisa ruim essa, viu? Aí depois, eu acho que foi o Marcelo que falou isso. Ah, se a pessoa for votar em ti e tem que dar uma justificativa muito plausível. Não foi ele, foi o Edberto. Aí o Edberto falou: ah, se a pessoa for votar em ti, ela tem que te dar uma justificativa muito plausível. Porque é isso que eu percebo de olhares. E tem que ser as pessoas que se aproximam e puxar assunto. Não, foi o Marcelo mesmo que falou isso, tá? Desculpa, é porque eu tô olhando aqui o texto que tá escrito aqui, eu tô olhando umas fotos também. E aí eu acabo confundindo uma coisa com a outra. Só que o Marcelo, ele falou que ele não quer criar desavença com ninguém, mas ao mesmo tempo ele disse que já percebeu um olharzinho aqui, um olharzinho ali, que ele já percebeu ali uma maldadezinha aqui, outra maldadezinha ali durante a prova de resistência. Inclusive, ele disse que já não gostou da Aline, da policial, que não gosta do Vinícius, que ficou olhando torto para ele. Aí o Edberto falou uma coisa semelhante, que ele já não gostou muito do Vinícius, que ficava olhando torto pra Raíssa. Aí a Raíssa se juntou à conversa deles, né? Eles ficaram falando, eu gostei, o Edberto ficou falando, eu gostei muito dos meninos, do Mike, do Gabriel, gostei muito do João, não sei o quê, porque é gente de verdade, gostei muito do Marcelo, porque Marcelo não sei o quê é de verdade e tal. Eu fiquei assim, cuidado, Edberto, cuidado, porque isso pode acabar se voltando contra você, viu? Eu sei que você tem essa cara de Caio Caloteiro, só que o Caio Caloteiro, pelo menos ele tinha aquela coisa ali com o Rodolfo que ajudava ele aí mais adiante. Você não tem um Rodolfo aí para te ajudar, né? Então cuidado com isso. Cuidado com essa associação aí com o Marcelo, porque o povo já não tá gostando muito dele. O povo já tá achando que Marcelo, tá sendo um puxa-saco, que é um cara ali que tá querendo criar uma rivalidade com a Aline, tá querendo ser um vilãozinho. Ele falou uma coisa que é interessante, tá? Eu também não vou dizer que ele tá errado. Ele falou, as pessoas ficam pensando muito no que tá acontecendo lá fora. Tá certo, ele tá certo. Você não tem que ficar pensando muito no que acontece lá fora. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar muito no que você tá fazendo aí dentro, vai refletir aqui fora. Então, se você faz uma movimentação ruim lá dentro, você sabe que vai sofrer as consequências aqui fora. Você não pode negar isso de você mesmo. Ao mesmo tempo, parece que Marcelo nega isto dele mesmo, né? E aí o Edberto aconselhou que é início do jogo, eles precisam também começar a pensar nas estratégias, mesmo sendo o início do jogo. Aí o Marcelo disse que ele percebeu que o Vinícius ficava dando respostas evasivas para ele,
que o Vinícius não queria conversar muito com ele, e aí ele disse que não quer se prejudicar muito nesse jogo. Marcelo disse que não tem ainda em quem ele quer votar. Marcelo disse que ele não pensou muito nessas estratégias e que ele já percebeu que tem pessoas que estão se focando muito na câmera, mas não estão se focando no jogo e tal. Aí os meninos lá, eu acho que foi o João, um deles, né, falou que ele não tem a menor dificuldade em votar na Aline, no Vinícius, não tem a menor dificuldade em votar na Vitória, no Matheus, porque já não bateu, já não gostou deles ali de cara. Vocês já sabem no que isso vai dar, né? Vocês já sabem que esses primeiros dias aí, sem ter definido um líder, a coisa não vai dar muito certo, né? Aí depois a Raíssa se juntou com eles, e aí ela começou a falar da prova, né? Ela começou a falar que o Vinícius ficava olhando torto para ela, que o Vinícius durante a prova que ele ficava conversando ali e esquecia que ela tentava ficar puxando assunto. Aliás, ele ficava tentando puxar assunto. E aí ela não respondia tanto, e aí depois ela percebeu que ele conversava com todo mundo menos com ela, e aí ela não gostou muito disso e tal. Tipo, foi uma coisa meio chata. Meio chata mesmo a conversa deles. E aí eles começaram a falar ali e tal, que durante a prova de resistência era importante ter pessoas para conversar, para passar o tempo. Nunca assistiram o Big Brother na vida, pelo que parece, né? Prova de resistência você não tem que conversar. Prova de resistência você tem que focar. É diferente. Mas enfim, eu achei assim, que o Marcelo ele tá tentando querer criar um clima que vai dar errado para ele mesmo. Já já eu vou explicar por quê. Aí depois dessa conversa deles aí e tal, os meninos ali, a Raíssa ter reclamado, o Edberto disse que ele achou que o Vinícius tem o nariz empinado, que o Vinícius é um cara que tá se achando demais. O Vinícius já tinha percebido isso das outras pessoas, que as pessoas acham que ele é rico. Inclusive ele falou isso de madrugada. E ele falou durante a madrugada que se ele fosse rico, ele não estaria no Big Brother, ele nem teria aceitado o convite para participar do programa se ele fosse rico, que ele não ia estar precisando mesmo do dinheiro e tal. Então ele já sabe que as pessoas falam, que acham que ele é muito nariz empinado, que ele se acha demais. E eu vou ser sincero, eu também acho que o Vinícius se acha demais, né? Enfim, gente, a conversa foi essa. Eles já estão ali tentando criar uma rivalidade com a Aline e o Vinícius. Especialmente os meninos, os gêmeos, o João Pedro e o João Gabriel. O João Pedro, inclusive, reclamou que a Aline está controlando a comida deles. Ele reclamou disso na academia hoje, tá? Ele reclamou bastante disso. Ele disse ali que a Aline estava controlando as quantidades de comida que eles estavam tendo. Ele controlou ali que a Aline ali estava... ele entrou no quarto ali e falou pro Marcelo que a Aline estava de marcação com ele. E aí, só porque ele pegou um pouquinho mais de estrogonofe para comer, e a Aline chegou e falou para ele, tem mais gente para comer, não come demais. E aí ele ficou chateado porque ela lembrou ele disso. E aí ele disse que respondeu para ela, eu vou só colocar mais uma colher de estrogonofe. E aí ele fica e ele reclamando que a moça estava dizendo que tinha mais gente para comer, mas ele disse que sabia que tinha mais gente para comer. E aí o Marcelo começa a rir da situação lá no quarto, lá na academia e tal. E aí começa a dizer, ela realmente está de marcação com vocês, ela realmente tá indo para cima de vocês e tá ali querendo criar uma confusão com vocês e tal. Aí depois teve um outro momento dessa conversa deles. Gente, eu tô resumindo o máximo aqui, tá? Porque não tem muito mais o que falar. Tô mostrando para vocês a rivalidade que já tá começando a surgir. Os meninos, os gêmeos, já estão querendo rivalizar com a Aline. Eles não gostaram da Aline e a Aline aparentemente também não gostou nem um pouco deles. Aí eles continuaram a conversa
E aí o Marcelo perguntou se as reações da Aline podiam ser um cacoete. Aí o João disse que a Aline pareceu que estava provocando ele e o irmão ao mesmo tempo. E que, que ela estava com uma mania de rir na frente deles, que ela estava com os resmunguinhos perto deles e que isso parecia que ela estava caçoando deles. E aí que na visão deles, a Aline é uma adversária a ser enfrentada. Disse aí, eu acho que foi esse aqui, acho que esse é o João Gabriel ou João Pedro. É meio difícil, gente, como eu falei pra vocês, ainda não dá pra identificar 100%. Mas ele falou isso aqui. Acho que o alvo dela é nós dois. Eu penso que é desse jeito. Não tô me vitimizando, não. Sabe que a gente é ruim de argumento ou alguma coisa assim. Aí desabafou o João Pedro, o João Gabriel concordou. Eles não sabem, mas esse é o jogo deles. Então, esse negócio de comida, a Aline querer colocar ordem nas coisas, a Aline querer ficar ali regrando comida, isso ainda vai dar muito problema lá. Pode anotar que isso ainda vai dar mas muito problema, vai dar muito conflito, vai dar muita coisa. Vocês podem anotar, gente, isso vai dar muito problema mesmo, tá? Então eles já estão assim, já não gostaram da Aline, a Aline já não gostou deles. E aí ainda agora, antes de eu começar a gravar aqui com vocês, tá? A Aline foi conversar com o Vinícius, e aí eles começaram a discutir mesmo sobre jogo, e perceba quem é que tá lá atrás. Um dos gêmeos, olha só. E aí nessa conversa que eles estavam tendo sobre o jogo, ela fala, a Aline já joga pro Vinícius assim, que eles precisam ter essa visão do jogo. Falam assim, quando elas falam que você tem uma visão de jogo, que você conhece o programa, que você tem o tato, elas falam, porra, o Vini é uma pessoa que vai me ajudar a ter um pouco mais de visão. Você pega informação preciosa, que foi um start que você teve e eu nem tive, e você entrega nas mãos de outra pessoa, alertou a Aline sobre as atitudes das conversas que o Vinícius tem tendo dentro da casa. E aí o Vinícius até concordou com a atitude da Aline, que ele possa estar dando muitas informações sobre movimentação de jogo e tal, e que esse é o jeito dele, às vezes ele não se policia mesmo quando ele tá falando, mas já falou e já era. O que ele vai fazer o quê? Falou, já era, não tem muito mais o que fazer. E aí a Aline disse, eu quero deixar você à vontade, quero que você fique, colhe no lugar e você faça o que você quiser. Mas você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você tem que ter consciência, né, que você pode falar, você pode estragar alguma coisa. As pessoas estão se articulando e isso aqui é um jogo. E aí o Vinícius disse assim pra Aline, então deixa o pau torar, não vai ficar querer regular. Não vai ficar querendo regular o que a casa come, deixa de comer e tal. Deixa a casa pegar fogo. Não vai querer ficar regulando essas coisas. Quando a comida acabar, deixa acabar. Deixa o povo reclamar. Quando acabar, alguém vai querer fazer. Deixa o povo fazer. Não vai querer se meter. E aí o Vinícius começou a dizer ali, percebeu a frustração da Aline com relação a essas coisas e começou a dizer que ela disse que ele sabe que ela tem esse senso de justiça, porque ela é policial, ela tem essa coisa que ela precisa dividir com todo mundo e tal, porque isso é um senso de justiça, só que isso é um jogo. E ela não vai poder usar esse senso de justiça toda hora. Senso de justiça, gente, você tem que usar nos momentos certos. Eu ganhei uma prova do líder, eu vou ser justo com as pessoas que me ajudaram a chegar lá. Eu vou botar essas pessoas no VIP comigo, vou repartir com essas pessoas que me ajudaram, vou repartir com quem ali sofreu junto comigo para chegar onde eu cheguei. Isto é senso de justiça. Querer ficar regulando o que os outros fazem, deixam de fazer,
para que sobre para todo mundo, não é senso de justiça, tá? Querer regular o que um come ou deixa de comer, isso aí é ser chato mesmo, tá? Isso é ser muito chato e aí isso não vai dar certo. Ela disse que não queria que ninguém ficasse sem comer na casa. Gente, ninguém vai ficar sem comer na casa nos primeiros dias, tá? Ninguém vai ficar sem comer e só vou dizer uma coisa para vocês. Esta mulher vai causar muita coisa. Acho que ela tem todos os motivos para protagonizar quando ela cair na xepa. Porque ela, com esse senso de justiça dela, ela vai criar muita confusão com as pessoas lá, especialmente as pessoas que começarem a agir como um Davi da vida, de querer fazer comida para todo mundo e desperdiçar esses recursos. Eu disse para vocês que ela colou na Graciane. Agora, já pensou se ela começa a reclamar da Graciane por causa dos ovos? Como é que a coisa não vai ficar, hein? Eu já tô pensando na briga que isto vai dar. Olha, vai ser uma briga daquelas, hein? Tô achando que isso vai render muito, viu? Tô achando. Só tô achando. Vamos aguardar para ver, porque afinal a gente não pode ainda prever como é que vai ser o futuro, né? A gente só sabe das coisas que vão acontecer. Aí teve outro momento de manhã que foi o Diego Hipólito falando ali na academia com a Graciane, perguntando, né? Ele disse, eu sei que isso é um assunto delicado, mas eu queria perguntar ali sobre o Belo. Aí ele disse que ele gostava muito do Belo, que o Belo era uma perdição para ele por causa da música e tal. Aí a Graciane falou que não tinha problema nenhum falar do Belo, que ela também amava demais o Belo, que o Belo ensinou ela a dizer eu te amo, que o Belo é como se fosse um pai para a irmã dela e tal. Então, tipo, para ela não seria nenhum problema falar sobre o Belo. E para quem achou, né, que ela teria problema, tá lá, gente, uma das primeiras postagens, quando eu ainda estava testando o site, o Faro Pop e tal, uma das primeiras postagens que eu fiz foi justamente a Graciane passando o Natal ali com a família do Belo. Então, tipo, grandes problemas, né? Até porque se tivesse ficado muito ressentimento e mágoa, vocês concordam comigo que ela não ia passar Natal e festas ali na família do Belo, né? E se tivesse ficado muita mágoa e tudo, Belo não ia dar uma casa pra Graciane como ele deu, né? Então, tipo, não tem ressentimento entre os dois. Me parece, ao contrário, que os dois ainda gostam muito um do outro. Só não conseguem mais viver juntos. Ai, mas isso aí é outra história, tá? Agora vamos lá pro que eu disse pra vocês sobre a próxima bomba que vai rolar aí, tá? Deixa eu só trocar a fonte aqui para trazer essa informação para vocês. Olha só o que a gente vai encontrar na próxima formação do paredão. Domingo agora, o primeiro paredão do Big Brother vai ser duplo. Ou seja, não vai ter aquele paredão com 3 duplas. Vai ser um paredão com 2 duplas apenas, tá? E isso é o que a Globo diz, voltando às raízes. Estão voltando mesmo às raízes tão profundamente que chegaram ao primeiro Big Brother, que foi um paredão duplo, um contra o outro, e vai ser assim, pelo menos até uma fase do jogo. Aliás, por falar nessa primeira fase aí do jogo, né? Eles vão ter, os líderes não vão ter festas temáticas, não vai rolar essa coisa na primeira fase do jogo. Só vai ter festa temática do líder e tal a partir da segunda fase do jogo. E aí vai depender, de quanto tempo vai durar esta primeira fase do jogo. Eu acredito que vão ser 3 semanas. No ano passado, a primeira fase do jogo durou 4 semanas, mas eles tinham muita gente para eliminar, né? Eram 26 pessoas, e das 26 pessoas que eles eliminaram, era uma por vez. Dessa vez, eles têm 24 pessoas e duplas, e vão ser eliminações duplas, então, é meio complicado da gente saber quanto tempo vai durar essa primeira fase. Eu aposto que vão ser só 3 semanas, e o resto vai ser tudo individual. Seja lá como for, está aí para vocês verem a informação, tá? Paredão duplo. Seja lá como for, a gente vai acompanhar. Daqui a pouco, depois do programa, a gente está de volta para comentar aí com vocês
O que é que vai ter? A gente esperava que a prova fosse durar mais tempo. Não durou, né? Porque o povo ali parece que não quis resistir muito tempo, né? Também, né? Dourado foi fazer uma prova com um negocinho para ajudar a segurar a mão. Facilitou para muita gente. Daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.